Bom, então é o seguinte, o que acontece? Ele pede para dimensionar a tubulação para essa situação aí, não é? Então, nessa situação, o que a gente precisa fazer? Achar o diâmetro da tubulação. Só que para achar o diâmetro da tubulação, eu preciso saber a perda de carga ou o comprimento equivalente dos acessórios na rede. E para consultar essa tabela, eu preciso saber o diâmetro. Aí que começa a confusão, que nós vamos resolver esse problema. Então, o primeiro passo, nós vamos começar pela parte mais simples, que é calcular o vazão de ar com a expansão, né? Relembrando aí, para a gente calcular o diâmetro da tubulação de ar comprimido, essa equação é 10 vezes a raiz quinta de 1,66385 vezes 10 a menos 3, vezes a vazão elevada a 1,85, vezes o comprimento total da tubulação, é aqui que tem uma jogadinha que eu vou explicar para vocês, dividido pela perda de carga, desculpa, perda de pressão, queda de pressão, vezes a pressão da rede. De onde que vem essa equação? Essa equação, ela vem lá das equações de Bernoulli com perda de carga. Então a equação já foi desenvolvida pegando a equação de Bernoulli, pegando toda aqueles conceitos e já trazendo para nós nessa ideia, né, da equação pronta aqui. Ó. Beleza, então a grande dificuldade para eu achar o diâmetro, eu preciso saber o comprimento equivalente aqui. Para eu saber o comprimento equivalente, eu preciso saber o diâmetro. Como é que a gente faz? Existe uma forma matemática, um método matemático para a gente chegar nessa solução que chama iteração matemática. Quando eu tenho uma situação, eu tenho uma expressão, uma equação e duas incógnitas, você chuta, né, quando eu falo chuta no bom sentido, você estima o valor da primeira incógnita, calcula, acha o valor da segunda, volta na equação e vai repetindo o cálculo até o número convergir para um resultado. Por exemplo, suponhamos que o diâmetro deu 50,48. Aí eu repito o cálculo, aí ele deu 52,7. Aí eu repito o cálculo de novo, 52,81. Aí eu vou repetir o cálculo, 52,82. Então eu já sei que 52,8 já é um número que é constante, é um número mais exato. Então eu pego esse resultado e estou dizendo que o número está convergindo para isso. Ok, então, olha, por onde que a gente começa? Né? Nós vamos estimar um diâmetro inicial, mas a gente já tem um parâmetro. Suponhamos que eu despreze a perda de carga em todos os acessórios da rede. A perda de carga nas curvas, nos cotovelos, nas válvulas. Dali eu tenho um diâmetro, não vai ser o diâmetro exato, o primeiro diâmetro inicial, mas é um bom ponto de partida. Às vezes eu começo chutando que o diâmetro é 10 milímetros e eu vou ter que refazer o cálculo 200 vezes para chegar à conclusão que o diâmetro, na verdade, tinha que ser 80. Né? Então, para isso, olha, nós vamos calcular. A gente já sabe que o comprimento da tubulação é de 300 metros. Eu vou calcular a vazão considerando a expansão. Então, 300 metros cúbicos por hora mais 60% vai me dar 480 metros cúbicos por hora de vazão. E essa é a demanda que nós vamos projetar a rede. Vou jogar nessa fórmula aqui, ó, 10 vezes essa constante, né? 10 vezes a raiz quinta, né, dessa constante, a vazão 480 elevado a 1,85, vezes 300, que é o comprimento da tubulação, dividido por 0,3 vezes 9. Ok, achei um diâmetro aqui estimado inicialmente de 70,05 milímetros. Esse é o diâmetro interno da tubulação. Tá? Gente, qualquer dúvida aí, qualquer momento, só interromper que eu paro e vou esclarecendo. Viu? Bom, olha só, uma vez que a gente determinou o diâmetro, já tem um diâmetro aqui estimado, nós vamos então determinar agora os comprimentos equivalentes. Então, olha só, para chegar nesse ponto, nós vamos chegar aqui na tabela do túbulo esquerdo 40, diâmetro nominal, consulta a tabela, vou achar um diâmetro de 77,9 milímetros, ou seja, deixa eu ver se eu tenho essa tabela aqui. Martúrio, Oi. Por que você multiplicou ali por vezes 60%? Porque ele fala no início do exercício, aqui eu vou aproveitar aqui, ele fala que previsão de expansão da linha, 60%. Então ele está querendo dizer que tem uma determinada quantidade de máquinas hoje que consomem 300 metros cúbicos por hora. Mas num futuro breve,
vão ser instaladas novas máquinas na fábrica e o consumo de ar vai aumentar em 60%. Entendi, então tem que aumentar ali o comprimento. Eu aumentei o consumo de ar. Que é o quê? É o quê? Tá vendo? É por coincidência, aqui deu 300 e aqui também 300. Ah, tá, entendi. Tá? Mas eu peguei foi a vazão e aumentei 60% da vazão. Entendi. Entendeu? Bom, então olha só, gente. No final desse exercício tem umas tabelinhas aqui para a gente consultar. Essa primeira tabela que aparece é uma tabela, eu peguei no site de um fabricante de tubo, de um fornecedor, tubo de aço carbono, Schedule 40. Então ele está me falando o seguinte, ó, aqui eu tenho o diâmetro nominal em polegadas, o diâmetro externo e o diâmetro interno. O restante dos parâmetros aqui na pneumática não vai ser muito importante para nós, não. O nosso diâmetro deu 70,05 milímetros. Olha só, eu tenho esses dois números. Eu tenho 62,7, o diâmetro comercial, o diâmetro interno. Não me atende, né? Ele está acima. Eu tenho 77,9, que é de 3 polegadas. Tá vendo? Então eu vou ter que escolher o tubo de 3 polegadas que é superior aos 70,05 milímetros. Então consultei aqui, ó, o diâmetro interno, está aqui 77,9 milímetros, o diâmetro interno. A tubulação, o diâmetro nominal dela é de 3 polegadas. Entendido? Bom, então o que nós vamos fazer? Vou voltar aqui para o exercício. Ó. Por isso que eu escolhi aqui, ó, o diâmetro, consultando a tabela do Schedule 40, eu achei um tubo com diâmetro de 3 polegadas que vai me dar um diâmetro, esse Dzinho aqui está errado, tinha que ser o Dzão, D maiúsculo, de 77,9 milímetros. Ok, uma vez que eu sei agora de quanto que é o diâmetro nominal da tubulação, eu vou poder consultar uma tabela de comprimento equivalente. E quando eu volto para cá, ó, aqui no exercício também tem uma tabela de diâmetro equivalente, tá vendo? Então eu tenho o diâmetro da tubulação em milímetros, o diâmetro da tubulação em polegadas, todos os acessórios que estão aqui e aqui o comprimento equivalente. Tá? E ela continua aqui na próxima folha. De onde que veio essa tabela? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Ó. Essa tabela eu baixei do site da Mannesmann. Né? Na época chamava Mannesmann Rexroth, que era um grande fabricante de equipamentos hidráulicos, né? E pneumáticos, tubulações, etc., né? Acessórios. A Mannesmann vendeu a divisão de hidráulica e pneumática dela para a Bosch, então hoje é a Bosch Rexroth, mas é a mesma empresa. Tá? Baixei no site delas essa tabelinha, na verdade não foi fácil, porque estava em HTML, eu tive que editar para a tabela toda, mas deu um trabalho legal, mas está aqui. Ó. O que nós vamos consultar aqui? Eu preciso saber o comprimento equivalente do componente. O que é o comprimento equivalente? Vamos pegar o seguinte, eu vou pegar esse exemplo que está aqui, ó, nessa linha. Se eu tiver um cotovelo de 90 graus raio longo, de meia polegada, ele tem um comprimento equivalente de 0,3 metros. O que significa isso? Significa que ele gera a mesma perda de carga que um tubo de meia polegadas de 0,3 metros de comprimento. Então, se eu pegar um tubo reto de meia polegada de 30 centímetros, ele vai gerar a mesma perda de carga que um cotovelo 90 graus raio longo. Então, isso é o comprimento equivalente. Tá? Recordando aí lá da mecânica dos fluidos. Né? Ok, então o que eu preciso fazer? Eu vou consultar aqui, ó, 3 polegadas, vamos achar aqui o tubo de 3 polegadas, vou deixar aqui já. Eu vou mandar essa planilha para vocês também, tá? Para ficar fácil de consultar. Tá aqui, ó, tubo de 3 polegadas. Gente, poderia ser de qualquer fabricante. Eu peguei da Rexroth porque é uma referência minha. Podia ser a Manco, fabrica até tubulação de PVC para ar comprimido, Tigre, Tupi, ou seja, tem vários fabricantes aí que a gente poderia utilizar. Eu peguei a Rexroth. Então veja bem, está aqui, ó, selecionei 3 polegadas, né, diâmetro de 3 polegadas, o diâmetro nominal, e a gente vai montar a tabela. Por exemplo, o cotovelo, lá fala de curva 90 graus raio longo, então está aqui, ó, curva 90 graus de raio longo, para 3 polegadas, ela vai me dar um comprimento equivalente de 1 metro. Aí ele fala lá também o seguinte, ó, registro de gaveta, né? Válvula de gaveta, ela me gera um comprimento equivalente de 0,5 metros. Ó, o T de passagem direta é esse daqui. Ó. Então, 1,6 metros. E o T de saída de lado, 5,2 metros. Alguns chamam de T com fluxo no ramal, que é isso daqui, e T com fluxo em linha, que é 1,6 metros. Ou seja, se o fluxo estiver passando direto pelo T,
ele gera um comprimento equivalente de 1,6 metros. Agora, se ele entrar e sair no ramal, né, como eu estou desviando o fluxo, ele me gera um comprimento equivalente de 5,2 metros. É óbvio que aqui ó, eu tenho uma perda de carga muito maior do que a de cá. Não é? Bom, e se você não souber para onde que o fluxo está correndo? Porque hora ele pode estar assim, hora ele pode estar assim, hora ele pode estar do saída bilateral, que é invertendo aqui. Ó. Então o que a gente faz é dimensionar no pior cenário. Se você não sabe se ele o fluxo vai passar aqui ou dessa forma, você pega onde tem o maior comprimento equivalente e joga lá para você dimensionar da forma correta. Né, por segurança. Bom, então, gente, nós vamos continuar aqui, olha, consultando essa tabela. Eu montei uma tabelinha que é o seguinte: o que eu gosto de fazer na hora de resolver esse tipo de situação? Eu crio uma tabelinha, às vezes até à mão mesmo, dependendo da quantidade de componentes. Eu coloco aqui todos os acessórios, ó, T com fluxo no ramal, T com fluxo em linha, válvula tipo gaveta roscada, curva 90 graus raio longo, e a quantidade, ele fala que tem 5T com fluxo no ramal, 29T com fluxo em linha, 7 válvula tipo gaveta roscada e 5 curva de 90 graus raio longo. Né? Bom, o comprimento equivalente, que consultando a tabela, 5,2 metros, 1,6, 0,5 e 1 metro. Eu vou multiplicar esse por esse, eu tenho um comprimento equivalente total de cada acessório aqui. Ó. Então, T com fluxo no ramal, 26 metros. O T com fluxo em linha, multiplicando esse por esse, 46,4 metros. Válvula tipo gaveta roscada, 7 vezes 0,5 dá 3,5. E curva 90 graus, raio longo, 5 vezes 1 dá 5 metros. Então, o meu comprimento equivalente total é de 80,9 metros. Gente, o comprimento total agora, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de somar esse 80,9 metros aqui, ó, com o comprimento total da rede. Olha, tá vendo que vai dar um diâmetro diferente aqui? Antes eu considerei 300, né? Agora eu vou entrar com quanto na fórmula? O meu comprimento total, o LT, vai ser o comprimento do tubo mais o comprimento equivalente dos acessórios. Então eu tenho 300 metros de tubulação mais 80,9 metros de comprimento equivalente, então eu tenho 380,9 metros. Esse é o comprimento total que eu tenho que entrar na equação. Aí, esse é o processo da iteração matemática. Olha só, eu estimei um diâmetro inicial. Esse diâmetro eu não considerei o comprimento equivalente dos acessórios, como se não tivesse acessório nenhum na rede. Calculei o diâmetro, fui na tabela, achei o diâmetro da tubulação. Com o diâmetro da tubulação, eu fui na tabela de comprimento equivalente, achei o comprimento equivalente de cada acessório. Agora achei um comprimento total da tubulação. Esse LT aqui, ó, ele está mais preciso, mais exato que esse daqui. Esse aqui tem uma margem de erro grande. Aqui eu já diminui minha margem de erro. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar agora esse LT e jogar aqui na fórmula de novo e recalcular o diâmetro. Então, veja bem, o LT agora vai ser de 380,9 metros. A vazão, 480 metros cúbicos por hora. Joga aqui na equação, 10 tal vezes por 1. O que mudou dessa equação para essa é só o LT, ó. Agora é 380,9. Olha de quanto que deu o diâmetro. Quer dizer, o meu chute inicial, o diâmetro seria de 70,05. Não, agora eu tenho um valor mais exato, que é de 73,48 milímetros. O que a gente faz? Eu vou de novo na tabela de tubo comercial Schedule 40. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Vamos projetar aqui essa tabela, vamos consultar lá, né? Nós estamos falando que o diâmetro que a gente achou foi de 73,48 milímetros. Quando eu volto aqui, ó, me fala aqui, qual o diâmetro que nós vamos escolher? 3 polegadas. Tá vendo? Ele deu acima de 62,7, mas ainda deu abaixo de 3 polegadas. Ou seja... Mas aí você tem que escolher o de 77, não? Exatamente, eu tenho que escolher o de 77,9. Eu vou escolher a tubulação de quanto? De 3 polegadas. Se eu voltar agora na tabela de comprimento equivalente, eu vou achar os mesmos valores aqui, não vou? Vou repetir aqui e vou achar o mesmo resultado. Então, a minha iteração matemática aqui, eu só precisei de calcular 2 vezes. Porque como o diâmetro, esse diâmetro inicial aqui, ó,
de 70,05, ele está muito, não é muito abaixo, né? Ele está abaixo de 77,09, tem uma margem grande aqui ainda. Ó. Quando eu calculei e achei o diâmetro mais exato, ele deu 73,48. Suponhamos que eu refizesse o cálculo. Aqui deu uma diferença de aproximadamente, vamos considerar assim, 4,4. 4,4, né? Olga, Mais ou menos. isso. No próximo cálculo que eu fizer, a diferença não vai ser de 4,4, ele vai ser de aproximadamente 2, alguma coisa. Então, suponhamos que fosse 2,2. O outro diâmetro que eu ia achar ia ser de quanto? 75, tanto que eu ainda ia usar qual tubo? De 3 polegadas, entenderam? Então, ou seja, por que eu não preciso repetir mais o cálculo? Porque eu já sei que o próximo cálculo que eu refizesse, eu ia ainda ficar na tubulação de 3 polegadas de diâmetro nominal. Então pronto, terminei minha interação matemática, porque quando eu voltar lá na tabela, eu ainda continuo no tubo de 3 polegadas. Qual que é a especificação do tubo, então? Tubo de aço carbono, Schedule 40, de 3 polegadas. Só que... Diego. Mas você colocou isso tudo na tabela de Schedule 40. E se você quiser mudar o Schedule? Cara, se você mudar o Schedule, a equação passa a ser outra, porque essa constante aqui muda. Essa constante ela já está parametrizando a equação para a tabela de Schedule 40. Mas a faixa de pressão que a gente trabalha aqui na pneumática, o Schedule 40 atende perfeitamente, viu? Eu estou querendo dizer o seguinte, não pode ser abaixo do Schedule 40. Porque o Schedule 40 é a tubulação mais fina, a pressão, ele não aguenta a pressão. Acima, não precisaria porque fica superdimensionado, né? Nós vamos sempre usar Schedule 40 na pneumática. Gente, então, só reforçando, por que eu mantenho o diâmetro de 3 polegadas? Porque ainda ficou dentro da faixa de 3 polegadas que eu tinha calculado aqui inicialmente, especificado inicialmente. Pode acontecer um caso que, por exemplo, suponhamos que eu achei aqui 2,5 polegadas, aí eu refaço o cálculo uma vez, dá 3 polegadas, pode ser que, por exemplo, eu refaço o cálculo de novo e vai dar 3,5 polegadas. Pode acontecer, vai ter exercício que vai acontecer isso. Ou seja... mas e se o diâmetro ficar muito próximo a esse valor de 77,9 no primeiro cálculo? Suponhamos suponhamos que eu achei aqui de 70,05, né? Achei esse resultado. Aí refiz, aí suponhamos que no próximo cálculo aqui, eu achei 78,1. Aí pronto, já não pode ser o de 3 polegadas, eu tenho que pegar o outro de cima. Entendeu, Olga? Uhum. Ou seja, nós... Por exemplo, Marcos, tinha que pegar o outro de cima, mesmo sem fazer o próximo cálculo, ou teria que fazer esse cálculo de novo, para ver se ainda ia estar dentro da faixa de 77, não, se desse 78, claro, tinha que pegar o próximo. Tinha que pegar o próximo. Aí é provável o seguinte, olha, suponhamos que eu peguei o próximo, né? Aí 3,5 polegadas. Vamos nessa linha. Pô, olha só. Se eu pegar de 3,5 polegadas, o diâmetro interno é de 90,1. Aí eu achei 80,1. Eu vou repetir que o próximo vez que eu repetir o cálculo, ele não vai ficar acima de 90,1. Porque a diferença tende a reduzir cada vez mais. A diferença de um cálculo para o que você fez anteriormente, o erro só vai reduzindo. A interação é um processo natural da iteração matemática. Que o erro do cálculo ele só vai reduzindo. Ou seja, você fez 2 vezes, já caiu aqui na faixa de 3,5 polegadas, você nem precisa repetir o terceiro, que ainda vai continuar na faixa de 3,5 polegadas. Isso chama convergência do resultado. O resultado está convergindo para um outro valor. Estou querendo dizer que pode ser que na próxima vez que a gente repetisse o cálculo aqui, deu 73,48. Pode ser que o próximo daria 73,87. Tá vendo? A diferença já foi pequena. Depois daria 73,91. E ele vai convergindo cada vez mais, né? Ou seja, o erro vai diminuindo cada vez mais. Então, calculei, achei 3 polegadas, refiz o cálculo, ainda fiquei dentro da faixa de 3 polegadas, beleza. Então, o tubo é de 3 polegadas. Ô, Marcos, Oi. eu tenho uma pergunta. Você sempre está falando que teria que fazer um próximo cálculo. O que seria esse próximo cálculo você fazer? Como que faria ele? Então, o próximo cálculo seria o seguinte, a ideia seria, com o resultado aqui, suponhamos que
eu achei um diâmetro de 3,5 polegadas, não foi? Suponhamos que eu achei aqui 81 milímetros, nesse cálculo aqui, ó. Achei 81, então quando eu venho para a tabela 81 milímetros, já não pode ser mais o tubo de 3 polegadas, correto? Eu tenho que pegar o de 3,5 polegadas. O que significa repetir o cálculo? Significa que eu teria que vir aqui agora, na tabela de comprimento equivalente, pegar o tubo de 3,5 polegadas, calcular de novo o comprimento equivalente dos acessórios, depois voltar aqui, montar uma outra tabela dessa, achar o comprimento total, voltar na equação e achar um novo diâmetro. A gente tem que ir repetindo o cálculo até o número convergir. Seria isso, entendeu, Carolina? Entendi sim, né? Por nada. Então, gente, olha só. A grande questão é, eu vou ter que fazer isso, o cálculo à mão? No primeiro momento eu responderia que sim, vocês estão tendo muito tempo livre ultimamente, né? Então pode repetir 4, 5 vezes o cálculo na munheca aí que vocês têm tempo. Mas se quiser montar no Excel também ajuda bastante, né? Quem quiser economizar tempo, vai lá no Excel, monta a equação, você vai convergir no resultado. Tá? Então, o engenheiro civil, quando ele vai dimensionar a rede hidráulica de uma instalação, né, de um projeto residencial ou de um prédio, ele faz exatamente esse cálculo. Né? Ele começa estimando o valor e depois ele vai convergir no resultado. Então, veja bem, como é que ele vai saber qual que é o diâmetro da tubulação de água que sai da caixa d'água e vem distribuindo para os apartamentos de um prédio? Se ele não sabe, para ele saber o diâmetro da tubulação, ele tem que saber o comprimento equivalente dos acessórios, só que para ele saber o comprimento equivalente, ele precisa saber o diâmetro da tubulação. Então, o engenheiro, o que ele faz? Ele começa estimando um diâmetro inicial e vai repetindo o cálculo até convergir o resultado. Mas, geralmente, gente, 2, 3 repetições é o suficiente para convergir o resultado. Tá? Aqui, por exemplo, eu gastei 2 cálculos. Calculei uma vez, calculei de novo, convergi o resultado, pronto, acabou. Provavelmente, na terceira convergência, né, no terceiro cálculo, já me dava a convergência do resultado. Então, aqui embaixo eu coloquei um texto explicando, um resumo, por que nós vamos escolher o tubo de 3 polegadas. Dúvidas desse exercício até agora? A parte no princípio de estipular um valor do diâmetro, ficou um pouquinho assim, se você puder só explicar. Você pegou inicialmente de 5, alguma coisa polegada que você falou, que você estipula um valor qualquer, né? Uhum. Aqui foi o seguinte, ó. Parte... Tá, deixa eu fazer um negócio aqui, ó.